Olá, paz do Senhor Jesus! Hoje você vai conhecer a história da Deane Costa. Ela que mesmo em meio à enfermidade, não deixou sua fé ser abalada. Em Jó capítulo 42 e versículo 2 está escrito: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Deane provou da fidelidade de Deus. Ele não falha nos seus propósitos. O programa Lição de Vida já está no ar. Deane Silva Costa nasceu na cidade de Caruaru, filha de Ana Luísa Galdino Silva Costa e José Clóvis da Costa. Deane sempre foi uma pessoa saudável, uma menina como todas as outras que seguia o seu caminho de estudos e comunhão com Deus. Ela sempre cuidou de sua saúde, até começar a sentir algumas reações fora do normal em seu corpo. Foi então que decidiu ir ao médico e teve uma das piores notícias de sua vida. Porém, Deane não se abalou, manteve sua fé viva, pois para viver os propósitos de Deus é preciso passar pelo processo. Confira mais detalhes dessa história agora no Lição de Vida. Muito bem, Deane, seja muito bem-vinda à paz do Senhor Jesus. Obrigada, amém. É um prazer, uma honra estar aqui. Eu agradeço a oportunidade, ao nosso pastor, a irmã Judite. Agradeço a confiança, e a oportunidade. Amém. A alegria é toda nossa em poder contar a sua história, em contar o que Deus fez em tua vida. Amém. Vamos começar do começo rapidinho, só para a gente conhecer um pouquinho mais. Você nasceu em um lar evangélico? Como é que foi a tua infância? Como é que foi a tua adolescência? Não nasci num lar evangélico. Eu tenho alguns familiares algumas pessoas na minha família, que são evangélicos, que já eram quando eu nasci. E acho que na minha infância e adolescência eu ia com eles, mas eu fiquei mais firme mesmo já na minha adolescência. Mas aí depois eu saí da igreja e com alguns anos eu voltei. Já faz mais de 11 anos que eu voltei. E é isso. Amém, Deane. A gente sabe que a vida é cheia de situações inesperadas, A gente pode dizer até surpresas. Eu queria que você contasse pra gente o que é que te aconteceu no ano de 2020. Você percebeu que algo no seu corpo não estava muito legal e decidiu procurar os médicos, Procurar um médico. Daí, as surpresas começaram na tua vida, Deane? Isso. Eu fui numa médica para fazer exames de rotina e ali ela falava que eu estava vendo algo raro e por isso ela ia precisar de uma biópsia. E com uns 10 dias depois, essa biópsia chegou e eu estava com câncer. Até então eu era uma pessoa saudável, nunca tinha adoecido assim de nada sério, Mas aí foi uma grande surpresa, Ela pediu a biópsia, a gente estávamos até em São Paulo no dia que o resultado chegou. E aí fomos num médico lá, procuramos um especialista que falaram que era muito bom lá. E já que estávamos lá, aproveitamos e fomos nele. E foi passado alguns exames, Eu fiz um PET scan, que é um exame que geralmente é feito. E nesse exame a gente descobriu que já era um 4B, que é o último estágio, Estágio terminal. E aí foi onde começou todo o processo, Eles falavam que me dariam sim o tratamento por eu ainda ser jovem, mas que eu precisava entender que não tinha muita esperança, Que esse tratamento só me daria uma sobrevida. Meu Deus. Que é uns dias ou meses, um tempo a mais de vida. Então a gente pode dizer que diante da medicina você não teria um resultado positivo, Eles não teriam nem muito o que fazer. Isso. Só mesmo uma intervenção divina, Isso, só um milagre. Você foi fazer um exame de rotina e de repente se deparou com
um diagnóstico desse, como é que foi na hora o impacto, Deane? O que é que passou na tua cabeça? Você estava sentindo alguma coisa? Estava com algum problema que te levou a fazer esse exame? Não, foi rotina mesmo. Rotina. Eu lembro que na hora que ela falou, eu acho que aí tem algo raro e eu vou precisar pedir uma biópsia. Eu lembro que ali eu já tinha certeza que eu estava com câncer. Não sei por quê, porque como eu não sentia nada, né? Assim, eu era saudável, mas na hora eu disse, eu devo estar com câncer. E eu lembro que eu ainda perguntei, doutora, eu estou com câncer? E ela falou, vamos fazer a biópsia e no resultado a gente conversa. E ali eu tive certeza que eu estaria. Aí eu lembro que eu saí da sala dela, liguei para Mabel, para Jofre, né, para Rebeca, que é minha família, contei para eles e foi quando a gente começou, né, ir atrás dos médicos, ver como seria e uns 10 dias depois o resultado da biópsia chegou. Já veio o resultado. Confirmando o que eu já tinha meio que certeza. E você chegou aí a um círculo de oração após a consulta? Deus te falou algo, Deane? Que o nosso Deus, ele é um Deus que cuida de nós, né? Em todos os detalhes, conhece a nossa história. O que é que ele te falou? Eu lembro que quando eu tive a certeza que eu estava, eu pensei e falei, não, mas eu acho que não, porque Deus não falou nada. Porque sempre Deus fala com a gente, né? Quando a gente está passando por algo, pelo menos eu tenho isso bem específico em mim, que Deus sempre fala comigo sobre as coisas que eu estou passando. E eu tanto tive a certeza que eu estava pela forma que a médica falou, mas ao mesmo tempo eu disse, acho que não, que Deus não falou nada. Mas aí, uma semana antes de completar o tempo da biópsia chegar, eu fui no círculo de oração lá, né? E Deus falou assim comigo. Usou a irmã que ia dar a palavra naquele dia. E eu lembro que ela falava, eu nem trouxe essa mensagem que eu vou dar. Eu ia dar outra mensagem. Mas o Senhor me manda agora falar sobre a mulher do fluxo de sangue. E quando ela começava a contar a história, né? Ela virava assim para mim e falava, irmã Deane, você acredita que Deus cura câncer? Meu Deus! E ali ninguém sabia, só sabia algumas poucas pessoas da minha família, né? Então ela não teria como saber daquilo. Sim. E eu tinha certeza que o Senhor estava me confirmando, né? Deus. Do câncer. E aí ela falou assim, Toritama vai ver e vai se alegrar com o que Deus vai fazer na tua vida. Glória a Deus. Porque não é para a morte, é para a honra e glória do nome dele. Então, ali eu não precisava mais de resultado de biópsia, né? Eu já tinha certeza que eu estaria e também já tinha certeza que ele me curaria, né? Glória a Deus. Porque ele falava que a cidade ia ver e ia se alegrar. Então, a gente entendia que era a vitória, porque ele falava que era para a honra e glória do nome dele. E, como ele disse, aconteceu. Que coisa linda. Que Deus que se importa conosco, né? E que nos garante a vitória nos mínimos detalhes. Glória a Jesus. Como foi, então? Você já contou que a descoberta foi através desse exame, né? Sim. E mais alguém da sua família, além do Jofre, da Mabel, da Rebeca, como é que foi contar para a família? A princípio, só a família sabia, né? Isso, só uma parte da família, uma parte, podemos dizer assim. Porque a minha avó, a mãe da minha mãe, morreu de câncer de colo de útero. Certo. Então, a minha mãe, as minhas tias já tinham passado isso na pele, né? E tinham perdido a mãe delas. Então, eu não quis fazer o alarde assim, né? Contar e depois não ser e ter aperreado eles, né? Sim. Então eu não contei pra ninguém, fiquei esperando o resultado da biópsia. Acho que a biópsia chegaria com 10 dias depois. Então eu fiquei esperando o resultado da biópsia para poder contar. Então ninguém sabia. Poucas pessoas sabiam, mas já estavam te ajudando em oração, sim, Deane? Sim. Eu lembro que depois, a gente chegou até a orar por você aqui na Rede Brasil. Acredito que depois que todos ficaram sabendo, seu nome foi conhecido aqui na Rede Brasil. Amém. A gente orou por você, né? Mesmo sem te conhecer de perto. Hoje é que eu estou tendo a honra de poder te conhecer e contar o teu testemunho, né? Mas teve alguém que te acompanhou de perto, parece que tem um depoimento para trazer. Alguém que estava pertinho de você no momento da descoberta e te dando muito apoio.
E essa pessoa quer falar para você agora, vamos ver? A gente de casa vai conferir, vamos juntos. Quando Dani descobriu, na verdade ela foi pro médico para um exame de rotina, né? E a médica pediu uma biópsia. E ali ela já ficou falando, eu acho que eu tô com uma doença séria, eu acho que eu tô com alguma coisa. E a gente ficava sempre falando, né? Não, mulher, confia, não vai ser nada não, vai dar tudo certo. E quando a gente tava em São Paulo, o resultado da biópsia saiu. E a cunhada dela foi lá buscar, né? Porque ela estava ansiosa. E aí, quando ela mostrou o resultado, a gente ficou bem, assim, arrasado, né? Chorou, todo mundo chorou. Mas, com um tempinho depois, a gente já se acalmou e esperou, né? Esperou para ver os resultados, para ver o que realmente seria, como seria. Mas ela sempre teve aquela fé, né? Aquela esperança de que ia dar tudo certo. E, de certa forma, ficou bem tranquila para o diagnóstico, né? Porque você receber o diagnóstico de um câncer não é fácil. E ela ficou bem tranquila, chorou quando descobriu na hora, assim, no momento, na emoção. Mas depois, sempre confiante, sempre com muita fé. Amém, queremos agradecer a Rebeca, né? Eu falo que Rebeca, eu só existia no tratamento e ela que fazia tudo. Oh, que bênção. Eu falava, meu Deus, eu só existo, ela que resolve tudo, todas as reuniões que precisava com os médicos, toda a documentação, tudo que vinha, eu falava, o médico quer isso, o médico falou, e tudo era ela que ia resolver. Aí eu lembro até que ela me acompanhou em tudo, né? A gente cresceu como irmãs, assim, então ela que me acompanhava em tudo. E eu lembro que uma vez ela precisou viajar para levar uma mercadoria em outro estado e eu precisava vir no médico aqui, até no Português, aqui em Recife. Sim. E aí o pai dela que veio comigo, né? Veio minha mãe, minha prima e o pai dela. E a mãe dela não vinha porque ela ficava muito nervosa. E eu lembro que eu dizia, meu Deus, como que eu vou sem Rebeca? Eu não vou sobreviver sem ela, porque eu brincava que eu precisava dela. E, de fato, foi uma grande ajuda. Que bênção. Deus levanta pessoas para nos ajudar, para dar força, né? Verdade. É tão importante ter essas pessoas ao nosso lado, né? Pessoas que marcam e que são testemunhas do milagre, né? De Deus. Verdade. Eu falo que se as pessoas geralmente comentam, né, da minha fé, e eu falo que é porque as pessoas não conversaram com ela ainda, que ela tem bem mais fé que eu. Então é bom, né, num momento como esse, você estar perto de pessoas assim, né? Isso. De pessoas de fé, né? Porque a fé, a sua mente, ela é quase que 100% do seu tratamento. Exatamente. Né? Então, eu realmente fui privilegiada. Que bênção. Não é fácil receber uma notícia dessa, né? Mesmo a gente sabendo que o nosso Deus é um Deus que cuida de nós, que está no controle das nossas vidas. A Rebeca falou que te viu muito tranquila, com muita fé, com muita confiança. De onde é que vinha isso, né? Eu cheguei a perguntar no começo, o que é que te passou na mente? O que é que veio à tua mente quando chegou o diagnóstico? E o que é que te fez permanecer na confiança, na fé? Houve algum momento que você fraquejou, pensou em algo? Conta pra gente, Dani. Olha, em todo o tratamento, eu nunca chorei, nunca, assim, disse, hoje eu vou ficar aqui deitada, que hoje não tô bem. Não. Do início ao fim, eu tive muita fé. E eu acho que... eu lembro que quando o Senhor me falava no círculo de oração que o Senhor ia me curar, né? Eu lembro que eu voltei para casa e eu já sozinha, assim, no carro, dirigindo, e eu comecei a conversar com Deus e eu dizia, Deus, por que o Senhor me disse que o Senhor vai me curar? O Senhor não precisava ter me dito. Eu tenho certeza absoluta. Eu fiquei como que reclamando porque Ele me disse que iria me curar, sabe? De tanta certeza que eu tinha que Ele me curaria, porque eu tinha promessas, as promessas não tinham se realizado, né, se cumprido ainda. E eu sabia que Ele era fiel, eu sabia que qualquer ser humano, que eu mesma poderia voltar atrás. Mas eu entendia que quando Ele dá uma palavra sobre algo, aquilo já aconteceu. Isso. É só a gente esperar o tempo, mas quando Ele fala, aquilo no céu já existe. Então, eu não tinha como um câncer chegar no meio
e destruir todas as palavras que ele tinha falado ao meu respeito. Então eu me peguei muito a isso, né? Eu prestava atenção nos exemplos que a Bíblia nos dá, né? E eu começava a prestar atenção assim em cada passagem, como de... Eu lembro que eu lembrava de Daniel, que foi jogado na cova. Ali era um milagre aquilo ter acontecido. E aconteceu, né? Daniel foi poupado. Eu lembro de José, que tudo que acontecia com José foi jogado na cisterna, José foi vendido, José foi caluniado, José foi esquecido na prisão, né? E a gente vai olhando a história, mas no final José foi o que Deus falou que ele seria, né? Exatamente. Existia uma promessa sobre a vida de José. E eu entendia também que todas as vezes que na Bíblia algo ia sabotar alguém, aquela pessoa tinha uma promessa. Então eu entendi assim, que o câncer, ele estava vindo para tentar sabotar aquilo, mas eu disse, não, eu não posso deixar. Existe uma palavra ao meu respeito, né? Glória a Deus. E esse câncer não pode, né? A gente vê a história de Davi, que Davi chega tão pequenininho, né? Tão indefeso com aquele gigante tão grande. E Davi vai com confiança em Deus e ele fala, eu já venci o urso e o leão, né? Ele lembra das outras batalhas. E ali a gente pode parar para pensar assim, que o gigante ali eram os diagnósticos que vinham para mim. Aquilo era muito grande diante de mim, porque eu não tinha o que fazer. Eu tinha ido para a melhor equipe do Brasil e ela me falava que não tinha jeito, né? Então eu me sentia como Davi, né? Indefesa, pequena perante aquilo, mas Davi foi com o nome do Senhor, né? Com a confiança do Senhor. E ele falava, eu já venci o urso e o leão. E naquele momento do câncer, aquela situação que eu estava vivendo era a coisa mais séria que estava me acontecendo. Mas eu já tinha passado outras coisas sérias que eu achava que eu não conseguiria. E eu consegui. Venceu. Então eu dizia, eu já venci o urso e o leão. Glória a Deus. Né? Eu já passei. E esse gigante eu vou conseguir também. Então eu lembro que eu sempre fazia isso, assim, eu sempre olhava, sabe, os testemunhos, né, que a Bíblia nos deixa como exemplos de aumentar a nossa fé, né? E eu dizia, se aconteceu, Deus não muda. Glória. Vai ter que acontecer de novo, né? Isso mesmo. E eu lembro que vinha pessoas que falavam assim, mas como que achando que não tinha lógica eu continuar com essa fé, porque não tinha realmente o que ser feito por mim, né? Então, assim, todo momento eu tive muita fé, né? Eu sei que tudo isso é graça, né? Que não existe super crente. Eu sei que existia uma graça muito, muito grande, né? Sobre a minha vida naquele momento. Eu lembro que eu voltando no carro, né? Do círculo de oração após eu ter recebido essa palavra. E eu lembro que eu falava assim, Deus, eu vou lhe deixar orgulhoso, eu falava, né? Que eu ia deixar Deus orgulhoso. Eu falava, eu vou passar, se o Senhor permitiu, o Senhor não faz nada por acaso, né? Então, Deus, a gente sabe que Ele é intencional, que existia um motivo, um porquê, né? Então, eu falava assim, se o Senhor está permitindo, eu preciso disso, né? Então, eu vou passar e eu vou lhe deixar orgulhoso de mim. Eu lembro que eu falava assim, eu não vou murmurar, eu não vou achar ruim. Eu só lhe peço que o Senhor, como pai, cuide de mim no sentido do tratamento, porque eu ouvia falar a história da minha avó, né? Eu tenho uma tia que ela sempre contava, porque naquele tempo da minha avó não tinha também a tecnologia de hoje, mas eles contavam como era sofrido, como era dolorido, né? O que era doloroso, o que ela passou. Então eu lembro que eu dizia assim, Deus, o Senhor é o meu pai, porque eu não tenho pai, o meu pai morreu, eu estava na barriga da minha mãe ainda. Então eu lembro que eu falava, Deus, o Senhor é o meu pai. E eu quero que o Senhor me leve para um lugar que eu não sofra nesse tratamento, como eu ouvi a minha avó sofrer, né? E me faça andar sobre as minhas alturas. Esse tratamento é muito alto para mim. Então, me faça andar sobre as minhas alturas. Eu lembro que eu
pedia isso para ele. E eu falava, eu vou lhe deixar orgulhoso. Eu falava para ele. E eu falava, eu vou glorificar o seu nome. O seu nome irá ser glorificado. E tanto é que quando ele falava para mim que era para honra e glória do nome dele, eu comecei a postar tudo no Instagram. O meu Instagram começou a ficar bem conhecido, né? Porque eu tinha ouvido a história que seria feito assim. Então, eu queria fazer com que isso... E o Senhor uma vez me falou assim, eu soprei o teu nome. Eu fiz pessoas se importarem contigo de outras cidades, de outros estados e de outros países, para te mostrar que eu me importo com você, né? Então, assim, Deus fez a parte dele, né? E eu tentei fazer a minha no intuito de eu vou deixar essa história notória para que o nome dele seja glorificado, porque de fato o que eu tinha era um diagnóstico de você vai viver um pouquinho de tempo. Um dos médicos chegou a falar assim, você toma a primeira quimioterapia e no 14º dia é que ela dá como que o boom dela, sabe? É que ela... começa a fazer efeito no organismo. E como eu tomaria uma com 21 dias depois, ele meio que deixou a entender que talvez eu não chegasse à segunda. Então, assim, a palavra que eu tinha era como aquela de Pedro, né? Que Pedro olha para Jesus e diz, Jesus, deixa eu ir até o Senhor, né? E Jesus vem Pedro. E ali ele começa a olhar o mar bravio, né? As ondas, e ele sente medo e começa a afundar, né? E era o que eu ouvia um diagnóstico ruim a cada sessão que eu precisava ir. Sempre quando a gente achava, não tem como piorar, ele vinha com alguma palavra pior. Mas então, você não deixava isso te abater. E eu lembrava de Pedro e eu dizia, eu não posso olhar para essas ondas. Olhar para Jesus. E quando eu lembro que uma prima minha falou até assim, brincando, não sei se brincando, será que ela não tá ficando doida, que ela não tá entendendo a realidade, né? E eu dizia, é porque eu não posso olhar para as ondas. Eu não posso, porque eu sabia que se eu fosse dar poder àqueles diagnósticos, aquelas palavras, eu iria afundar. Porque, como eu falei, não existe super crente, né? E eu me mantive com os olhos fixos nele, né? Eu falava, eu não posso dar crédito a esses diagnósticos. Eu lembro que às vezes chegava algum exame, alguma coisa, e eu de fato nem prestava atenção, sabe? Assim, não... Porque eu lembro até de uma das vezes que Rebeca veio contar, quando a gente voltou da minha cirurgia, que Rebeca contou, eu falei, olha, falaram isso lá em Toritama, como que aquilo que falaram não tinha acontecido. E a minha prima falou, não, isso aconteceu. O médico falou isso, é porque ele pediu pra gente não contar pra você ainda, porque ele ia precisar de um tempo pra lhe contar. E eu lembro que eu ouvi aquela palavra que era algo tão... O médico tentou te poupar de algo difícil, né? Para não prejudicar. Porque eu estava no pós-operatório, né? Eu estava internada ainda. Então, ele ia esperar uns dias para me contar. Que a palavra era... Eu fiz uma cirurgia robótica, né? Para tentar tirar um tumor maior que estava tapando a minha bexiga, assim, para não ter algum bloqueio do canal urinário? Algum bloqueio do canal. E aí, ele fala depois, né, que ele só abriu e fechou na cirurgia, que ele não fez nada, porque a forma que estava, ele falou que tinha centenas de tumores, ele falou que a máquina deles, lá do hospital lá deles, é a melhor do Brasil, mas a máquina do PET scan dele não conseguiu mostrar tudo o que de fato tinha. Ou seja, o que já era tão grave no exame, era muito mais grave agora na cirurgia, né? Que como é uma cirurgia robótica, ele conseguia ver pelo robô. Então ele falou, eu não fiz nada, eu só abri e fechei, que na verdade ele nem abre, né? É só uns pontinhos assim que ele dá. E ele falou, eu não fiz nada, eu abri e fechei porque de fato não tem o que ser feito. E eu lembro que eu ouvi aquela palavra, a minha prima contando, né? E eu olhei assim, eu sorri assim, pensando assim, eu disse, Deus, como Tu és grande,
porque eu tô vendo o Senhor deixar essa conversa, essa situação ficar assim, bem bonita para o teu próprio nome ser glorificado. Eu estava vendo Deus deixar todos os impossíveis assim no 100%, para que quando Ele fizesse eu pudesse Só Ele contar. fosse ser glorificado. Olha Amém. como estava. Amém. Então, quando eu ouvi aquela palavra, eu me alegrei, sabe? E eu dizia assim, Deus, como eu estou satisfeita. Como eu me sentia tão satisfeita naquele processo, porque é normal que as pessoas fiquem tristes, né? Isso é muito normal, mas eu me sentia muito satisfeita com tudo que eu estava passando, porque eu entendia que existia um propósito, né? Glória a Deus. E eu queria viver ele, Amém. sabe? Eu não queria dizer, eu tinha fé, mas eu dizia, não, eu vou deixar o meu Deus orgulhoso. Amém, Rebeca. E eu acho que eu consegui, assim, no sentido de quando eu precisei, né, da minha cura, que não tinha como a medicina me dar, ele chegou. Antes do tratamento ser concluído, eu já estava curada. Amém. Deane, a gente vai fazer um rápido intervalo. Chegamos no finalzinho aqui desse primeiro bloco, mas que exemplo de fé. Eu tenho certeza que você de casa está sendo bastante edificada através dessa história emocionante do que Deus fez na vida da Deane, um exemplo de fé pra gente. Ela estava falando, eu estava me lembrando daquele hino, que a fé se manifesta quando o limite da força acabar, né? E Deus permitiu que você vivesse um exemplo de fé e pudesse contar aqui no Lição de Vida. Que bom! A gente vai continuar contando essa história daqui a pouquinho. Não sai daí. Já estamos de volta com o programa Lição de Vida e hoje nós temos a honra de receber a irmã Deane Costa. Ela que é um verdadeiro milagre nas mãos de Deus, né? Um exemplo de fé para todos nós. Se você não acompanhou o primeiro bloco do nosso programa, a gente vai seguir conversando aqui. Se você acompanhou, está curioso para saber mais, né, do que Deus fez na vida dela. Deane, que bênção te receber aqui. Como eu estava dizendo, a gente orava por você sem te conhecer, né? Deus fez o teu nome alcançar aí muitas vidas porque a gente orasse e hoje a gente está podendo contemplar o milagre, né, que Deus fez. Amém. Glória a Deus. Essas orações. Você estava falando no bloco anterior sobre a cirurgia, né, que aconteceu, que em nenhum momento você se deixou abater, mesmo com as palavras que chegavam dos médicos. Inclusive, o médico na cirurgia disse que olhou o que tinha, né, a possibilidade do problema, a dimensão do problema, melhor dizendo, que você estava enfrentando. E ele meio que disse assim, da medicina a gente não pode fazer muita coisa, não pude fazer muita coisa. Mas Deus, Ele foi lá e fez. Te deu assim a tranquilidade, te deu a confiança. Como é bom servir esse Deus, né, Deane? Sim, muito. Eu lembro que quando a gente saiu da cirurgia, né, eu fiquei na salinha para acordar, né, da anestesia, e o médico foi falar com a minha mãe e com a Rebeca, né? E ali elas falaram depois que ele falou assim, que no exame não mostrava exatamente tudo que eles estavam vendo na cirurgia, né? E que eles falaram que elas não criassem esperança, porque de fato não teria o que ser feito por mim, que nem por um milagre, né? Chegaram a dizer que isso. ele falou assim que se por um milagre eu ficasse viva, minha chance era de 10%, algo assim, sabe? Nossa. Então, foi uma palavra bem difícil para minha mãe e para minha prima que estava ouvindo, né? E ele falou até que ia me contar, ia esperar eu me recuperar para contar, mas não sei por que ele não contou. Eu soube depois disso, fui conversar com minha prima e ela de fato me confirmou que ele tinha falado isso. E realmente só um milagre. Deus fez um milagre. Mas a gente ouviu, inclusive, um especialista que falou pra gente sobre a sua condição, né? Sobre a doença que você enfrentou. E a gente vai conferir agora esse depoimento. Com relação aos sinais e sintomas do câncer de colo de útero, é que na fase inicial ele não tem sintomas.
Quando ele vai ficando um pouco mais avançado, os sintomas geralmente são sintomas muito leves. E em fases muito mais avançadas da doença, a gente pode ter alterações urinárias, alterações para evacuar ou mesmo dor. O tratamento inicial do câncer de colo uterino é a cirurgia. Na verdade, nós vamos ter basicamente 3 modalidades de cirurgia. Uma cirurgia menor, que é a conização, onde é retirado um fragmento do câncer do colo uterino, um fragmento em cone, por isso que a gente chama de conização. Existe uma outra cirurgia que nós chamamos de traquelectomia, que é a retirada de todo o colo uterino. Também é possível em fases bem iniciais. E em outras situações é necessária a retirada do colo e do corpo do útero e também de linfonodos, que são estruturas próximas ao útero. Em outras situações, a cirurgia não tem, digamos assim, a cirurgia não é eficiente o suficiente e aí algumas mulheres elas vão ser submetidas a tratamentos que nós chamamos de tratamentos combinados, nos quais vai ser utilizado radioterapia e quimioterapia. E em outras situações também, principalmente pacientes que são candidatas a receber mais tempo de radioterapia, nós podemos associar outros tratamentos que seriam anticorpos monoclonais. Hoje nós temos substâncias antiangiogênicas, o bevacizumab, que vão ser utilizados junto com a quimioterapia de pacientes que têm uma doença um pouco mais avançada ou que têm uma doença que recorreu, quer dizer, já foram tratados com câncer pro câncer de colo uterino no passado. Esse câncer voltou e agora vão ser tratados com quimioterapia e aí ela pode ser associada ao bevacizumab. Muito bem, queremos agradecer aí ao especialista que trouxe essas informações, né, sobre o tipo de câncer raro que a nossa convidada de hoje enfrentou. Deane, depois da cirurgia, você precisou fazer o que normalmente se faz, que é a quimio, né, e a radioterapia. Sintomas, você chegou a sentir, porque a gente ouve muitos relatos, né, de pessoas que enfrentaram câncer, que é muito sofrido esse período. Um período de enjoo, um período de muito cansaço. Como é que foi para você? Porque eu lembro que você fez uma oração, né, para Deus. Na verdade, eu fiz rádio, químio e fiz braquioterapia. Esse meu tratamento era esses três processos que seriam feitos. Eu fiz uma sessão que eram 6 sessões, na verdade, que era a primeira sessão, era essas 6 sessões de químio. Depois eu começava intercalando todos os dias de rádio e um dia na semana de químio. Eu fiz acho que 1 mês e meio, todos os dias rádio e a químio uma vez na semana. E quando concluiu, eu fiz a braquioterapia, que são radioterapias internas, onde você vai para a sala de cirurgia, você toma RAC, né, a anestesia. Eu fiz 4 no mês, que é um processo assim bem invasivo, puxado, bem invasivo. Eu ouvi até da médica assim que eles achavam que eu não concluía essa braquioterapia, né? Nossa. E eu fiz todo esse tratamento assim, ele completo, e eu não sentia nada. Não sentia um enjoo, nunca vomitava, não sentia dor. Não, eu lembro que quando eu saía da braquioterapia, o enfermeiro vinha com uma cadeira de roda, porque eu não conseguia ficar em pé. Geralmente as pessoas não conseguem ficar em pé. Sim. Então ele vem com a cadeira de roda para lhe levar até o carro. Se não fosse pandemia, eu teria que dormir no hospital, ficar internada. Mas como era pandemia, eles não queriam que eu ficasse lá por conta da imunidade. E então a gente acordava da RAC e eles me levavam no carro para ir embora, né? Sendo que eu nunca sentei naquela cadeira de roda. Eu levantava e ele, não, sabe? Ele, não, assustada assim. Eu conseguia levantar e eu nada. Dani. E lá em cima no hospital tinha uma área que tinha um monte de lanchonete. Eu lembro que eu e minha mãe subia, ia comer. Nossa. E eles ficavam, eu lembro que era um corredor bem grande no hospital. E quando eu e minha mãe saía, que eu olhava assim para trás, os médicos estavam assim, com a cabeça fora das salas, assim no corredor, todos me olhando, como que não acreditando que eu estava indo embora, andando normal, bem, que eu não sentia nada. Agora, você falou da sua mãe, mas eu queria voltar para antes da cirurgia, porque você precisou contar para ela que estava enfrentando esse problema de saúde, né? Você
veio aqui para Pernambuco. Vamos recapitular. Você teve o diagnóstico em São Paulo, não é isso? Mas você precisou voltar, porque até então a sua mãe não estava sabendo do seu diagnóstico. Você precisava contar para ela e voltou para Pernambuco só para contar para ela. Sim. Como é que foi a reação dela? Como foi que ela recebeu essa informação? Foi, assim, o momento mais difícil para mim, de início, porque ela já tinha passado isso com a mãe dela, né? Ela era jovem e a mãe dela morreu com esse câncer, né? Então, eu acho que ela ouvir novamente, ela com 20 anos, ela precisou tirar o útero dela, porque tinha uma probabilidade bem alta, o médico falou, dela ter também. Então, eu sabia que isso era algo que ia mexer com ela, né? Então, eu voltei, contei para ela, depois contei para o restante da família. E na mesma semana, acho que 4 ou 5 dias depois, a gente voltou para São Paulo para fazer essa cirurgia, que seria uma cirurgia bem de emergência, assim. O médico queria para ontem, sabe? Ele falava, eu preciso dessa cirurgia para ontem, sabe? Entendi. Porque ele tinha um risco muito grande de eu ter hemorragias. E eu lembro que ele dizia, você pode me ligar de madrugada, a qualquer momento, mas você precisa me dizer quando você começar a sangrar. Tipo, era como que ele esperava que isso acontecesse. Nossa. Mas eu não sentia dor, eu não sangrava, nada, não acontecia nada. Tudo que era previsto, tudo que era esperado, tudo que era certeza para eles que ia acontecer, não acontecia, sabe? Então eles ficavam, eles diziam, não entendo, não entendo. Meu médico, o doutor Donato, eu lembro que quando eu chegava para fazer a quimioterapia toda semana, você tem que fazer um exame antes para ele ver o seu exame, para ver como está a sua imunidade, para saber se você tem condições de tomar, né, a quimioterapia. E meus exames nunca caíram. Se o melhor da taxa fosse para dar 99, o meu dava 99. Se era a outra taxa, o melhor era para dar 100%, mesmo pessoas que nem estavam passando pelo tratamento, nem conseguem chegar nesse 100%, e o meu estava nos 100%. E eu lembro que quando eu chegava, ele me olhava assim e falava, a menina dos exames lindos chegou. E ficava todo mundo assim brincando comigo, porque ele sempre me chamava da menina dos exames lindos. Que bênção, Deane. Deus permitiu, né, que o teu nome ficasse até entre os médicos, né, como um case, assim, digamos, de sucesso, algo improvável que aconteceu, não é isso? O nome de Deus foi glorificado entre os médicos, né? Sim. A cada sexta-feira lá no Einstein existe uma reunião onde cada especialista leva os seus casos impossíveis, né? Cada um vai contando, porque eles levam para outros países e eles estudam. E cada um conta os seus impossíveis, né? E eu lembro que o meu outro médico, porque é uma equipe, né? Você tem vários médicos, assim. E doutor Moretti, ele falava assim, Deane, você não sabe, na reunião das sextas-feiras dos impossíveis, ninguém, nenhum médico quer saber de nada, só querem saber de Deane Costa. Ele ficava falando assim, ele disse, quando eu chego, todo mundo, pronto, agora vamos ouvir doutor Moretti, que já sabia que ia falar de mim. Ele falava, olha, todo mundo só quer saber de Deane Costa. E eu dizia, meu Deus, porque eu entendia que lá passavam muitos casos impossíveis, né? E eu ia vendo aquilo e eu ia vendo como Deus deixava, sabe, ficar num nível assim, que eles mesmos se surpreendiam. Essa equipe médica que me acompanhou, eles ganharam como o melhor do Brasil. Eles ganham consecutivo todos os anos. Eles ganham como o melhor do Brasil e o segundo melhor da América Latina. Então, assim, de fato, eles são muito bons, né? E eles passam muitos casos impossíveis pela mão deles. Eu lembro da minha doutora, ela era até uma coreana, doutora Juliana, eu não sei falar o sobrenome dela. E eu lembro que quando eu fiz a braquioterapia com ela, quando acabou a 4ª sessão, eu lembro eu na cama para acordar, e ela chegou, ajoelhou assim, acocorou assim do lado da minha cama e falou assim, eu preciso de uma explicação. Nossa. Eu preciso que você me diga alguma coisa. E eu fiquei olhando para ela sem entender o que ela queria. E ela falou assim, olha, Deane, eu já tenho alguns anos que eu sou especialista em braquioterapia. E ela para eu entender, ela falava assim, o útero da mulher é como a nossa bochecha.
que a gente aperta e ele volta. É tipo molinho. E ele é rosado. O útero ele é rosado. E quando ele recebe a radiação, ele necrosa, ele morre. Ele fica enrijecido e ele fica preto. Como a gente vê aquelas fotos de pulmões de pessoas fumantes e não fumantes. Ela fala que com o útero é daquela forma. Aí ela falou que uma mulher aguenta até acho que 12 minutos de radiação. E a gente sabendo que você não tinha jeito, a gente queria lhe poupar. E parece que ela me deu 17 minutos na primeira, como que ela me deu um tempo a mais para dizer, já que ela vai morrer. Em outras palavras, ela falou isso. Entendi. Então, vamos dar a radiação o máximo. Porque tentar já fazer o que a resolve gente agora puder. e ela não tem que passar pelas outras, né? E aí, eu ouvindo aquilo, e ela disse... E agora, no final de todas, né? Você fez as 4, que é o que é permitido. Ela vê pelo um robô, né? Ela não entra na sala por conta da radiação. Sim. Outra pessoa não pode entrar. E ela fala, eu vi a olho nu, não foi um exame que me mostrou, foi o meu olho que viu. Você tomou a radiação, você tomou mais que o permitido e o seu útero continua rosado. Glória a Como Deus. uma bochecha que você aperta e ele volta, ele não está necrosado, ele não está enrijecido. Então, eu preciso que você me diga alguma coisa. Porque essa médica, eu só vim ver ela no final do tratamento. Sim. E essas 4 vezes que era para eu entrar para braquioterapia. Quem me acompanhava eram os outros médicos. Então, acho que como eu não tive muito contato com ela não conversou muito comigo, não entendia que eu era crente, né? Sim, que era Deus purinho na tua vida. E aí eu falei... que eu era crente, eu falei pra ela que foi Deus, eu falei pra ela que eu sabia que eu não ia morrer, que teria sido sim um milagre. E ela falava, mas como Deus falou com você? Como ele fala, sabe? E ela começava a me perguntar e ali eu ia falando do amor de Deus. Glória a Deus. Ia explicando pra ela, né, o que ela não conseguia entender. E eu lembro que ela dizia, você pode orar por mim? Você pode orar por minha família a partir de agora? Você promete que você não vai me esquecer? E eu falava para ela que a igreja estava orando por mim, Sim, né? sim. Eu falei, enquanto eu estou aqui, a minha igreja está orando por mim, né? Eu não estou aqui só, né? Eu não estou aqui alheia, né? Eu tenho um dono e eu tenho um povo, né? E eu falava isso para ela e ela falava, você pode pedir para essa igreja orar por mim, né? E você vê que é uma pessoa que não tinha muito contato com Deus ou com religião, sabe? E eu fui contando e ela ficava assim. E eu fui vendo que o nome de Deus estava sendo glorificado ali dentro. Você foi um instrumento de Deus. Porque eu fui vendo, eles são os melhores. Ou seja, eles, às vezes, né, acham que conseguem dar jeito. Eles estavam vendo que eles não conseguiam, né? E antes do tratamento ser concluído, eu já estava com minha cura. Eu lembro que quando ela chegou para me dar a notícia da cura, que foi no primeiro dia que eu ia entrar na braquioterapia. Antes de eu tomar a hack, ela me chamou na sala e ela falou, me mostrou uma foto, uma área, tem até no meu Instagram essa foto, uma área assim, tipo circulada, e ela falou assim, esse aqui é o seu exame e toda essa área aqui é sua área tumoral, e era gigante. Aí eu falei, certo. Aí ela tinha outra foto colada junto, assim. Aí ela afastou, assim, no iPad, acho que era um iPadzinho pequenininho. E ela falou, e aqui é o colo do útero de uma mulher que nunca teve um câncer. Aí eu falei, tá certo. Eu achava que ela estava fazendo as duas comparações e mostrar o meu, né? Aí ela falou, esse era o seu, essa é de uma mulher que nunca teve. Aí ela me olhou e ficou parada assim, me olhando. Aí eu, certo, doutora, e o meu, como é que tá? Porque eu tinha feito um exame um dia antes. Sim. E eu lembro que nesse exame, aquele PET scan, né, que ele demora, acho que, 20 minutos. E eu passei quase 1 hora. Nossa, acho que eles fazendo, cadê? E eu lembro que quando eu saí, eu falei pra minha mãe, mandei pra Rebeca, pra Mabel, mandei pra irmã Aldéria, que é a esposa do meu pastor, pastor Severino Júnior, e eu comecei a me contar, e eu dizia, orem, porque amanhã vai chegar a resposta,
a notícia que eu não estou mais com câncer. Mas eu ainda estava no tratamento, né? Sim, sim. Aí ela dizia, por quê? Eu disse, porque eles demoraram muito no exame. Eu lembro que eu cheguei meio a cochilar no exame, de tanto que demorou. Aí eu entendia que eles estavam refazendo o exame e não estavam encontrando. E eu dizia, Deus, eles estão refazendo. Porque eu tinha falado assim para Deus. Eu tinha falado, Deus, não deixa a minha cura chegar quando o tratamento acabar. Porque senão a glória vai ser deles. Exato. Não deixe. Deixe que me cure antes, para que quando eles fizerem o exame, eles vão ver que eu estou curada, né? E assim o Senhor fez. Antes de terminar, o Senhor me deu a cura. Então... E aí ela te mostrou. Aí ela me mostrou aquele comparativo e eu achando que ela ia virar a página e dizer, esse é o seu. Aí ela ficou me olhando e ela não falava mais nada. Aí eu disse, sim, doutora, e o meu? Ela disse, esse aqui, o de uma pessoa que nunca teve um câncer, é o seu. Aí eu, meu Deus, ali eu comecei a glorificar o nome do Senhor, comecei a chorar, minha mãe começou a chorar, e eu comecei a dizer, foi o meu Deus, foi o meu Deus, foi... Comecei a falar pra ela, sabe? E ela, assim, olhando, eu falava, foi o meu Deus, foi o meu Deus. Amém. E eu lembro que uma das vezes que Deus falou comigo, Deus falou assim, diga que eu sou grande. Isso antes da cura. Deus falou assim pra mim, diga que eu sou grande e que eu faço. Amém. Diga que eu sou grande e que eu faço. E ali eu comecei a dizer, o meu Deus é grande e Ele faz. O meu Deus é grande e Ele faz. Então, assim, foi um momento bem marcante, porque eu esperava o meu exame, né? E ela estava me dizendo assim, esse aqui é de uma mulher que nunca teve, ou seja, não é que o seu tá um pouco... Não, você nunca... O exame mostra que você nunca teve. Milagre de tão lindo foi que tá. completo. Completo, é. Quem tem, continuando falando com a gente, quem tem mais detalhes para trazer pra gente é a Rebeca. Ela voltou, tá? Vai voltar aqui para trazer mais detalhes pra gente. Era pra eu ter trago ela comigo, né? Mas ela gravou, vamos ver. Quando terminou a cirurgia, que o médico chamou a mãe dela e me chamou e disse, olha, nós vamos... a situação tá muito ruim, pior do que eu imaginava. Eu tô suspeitando de uma coisa muito, muito grave. Eu vou fazer a biópsia, mas o câncer já está no sangue, já é metástase. E nós vamos tratar a Deane sim, porque ela é muito jovem, ela tem muita garra. E não vamos deixar ela à míngua, vamos dizer assim, não vamos deixar ela morrer de todo jeito. Vamos tratar para dar uma sobrevida a ela e essa sobrevida vai ser muito boa, de qualidade, mas não era uma cura, né? Era uma sobrevida de 1 ano, 2 anos no máximo. E aí ela ficou super nervosa e eu disse, vamos ter calma, vamos esperar. E Dani não sabia disso, detalhe, ela não sabia disso. E o médico disse, olha, não fale pra ela. E até a Ana, a mãe dela, falou, não vamos falar nada não. Eu disse, não, vamos deixar as coisas acontecerem. Mas aí quando chegou aqui eu disse, eu tenho que contar. Eu tenho que dizer a Dani exatamente o que o médico falou para ela entender o milagre que Deus está fazendo na vida dela e depois ela contar esse testemunho e o nome do Senhor ser glorificado. Porque se ela não souber, pode, não sei, foi o médico, foi o tratamento. Claro que ela nunca pensaria isso, mas ela precisava saber da real situação para a fé dela aumentar mais ainda e ela confiar mais ainda que seria um milagre. E quando ela começou a quimioterapia, ela começou já aqui em Caruaru, né? Ela não fez quimioterapia no começo, lá em São Paulo, foi aqui. E o cabelo começou a cair, ela mandava foto pra mim, meu cabelo tá caindo. Aí ela já cortou o cabelo. Só que aí, com 2 dias, já continuava caindo. Ela dizia, eu vou rapar logo o cabelo. Aí ela cortou bem curtinho e veio aqui em Caruaru e a gente lá em casa rapou o cabelo dela, que também foi uma situação tranquila, né? Assim, o momento, ela não chorou, ela não ficou arrasada. A gente até ficou brincando com ela. Sempre eram momentos descontraídos.
Muito bem, agradecendo mais uma vez a Rebeca pela participação, trazendo aqueles detalhes, né? Você contou, mas ela detalhou mais coisas. A gente tem um antes e depois. Ela falou que ela ficou bem nervosa, mas é ela minha mãe. Sim, sua mãe. Eu não sabia ainda. Você não sabia da notícia. E Deus sempre lhe mantendo calma, né? Confiante no agir do Senhor, né? Isso. Glória a Deus. A gente tem antes e depois. Nós temos aí, a nossa produção separou fotos do antes e depois. Legal. E aí a gente vai ver aí essas imagens e vai comentar. Olha aí. Essa imagem aí, né? Chega a cabeça ficava branca. A Rebeca comentou que vocês precisaram cortar e raspar o Foi, cabelo. rapou lá na casa dela. Muito bem. Muito bem. Deane, o Senhor fez um grande milagre na tua vida, né? Te curou desse câncer. E hoje nós estamos aqui contando do poder desse Deus, né? E tendo esse exemplo maravilhoso que é a tua vida. As emoções, elas não param por aqui, viu? No nosso programa. Você está preparada para viver mais emoções? Vamos lá, vamos lá. A gente tem homenagens especiais para você, que a gente confere a partir de agora. Confesso que eu demorei um pouco a entender quando minha esposa chegou e pediu para me orar por minha irmã. Daí então, desde o início, Deus estava cuidando de tudo, enquanto imaginamos coisas negativas, abalados. Quando chegávamos perto dela, tentava não passar isso para ela, mas ela chegava com segurança, uma tranquilidade que ficávamos pensando como é que ela pode estar tão tranquila com uma doença dessa. Isso é uma doença que afeta muito o psicológico e deixa você muito cabisbaixo. Então tentávamos passar segurança para ela, para deixar ela mais tranquila possível. Só que era ela quem nos tranquilizava. Ela sempre foi uma menina de enfrentar tudo desde nova, não tinha medo de nada, sempre foi bater de frente, correr atrás. E cada dia que passava, tudo no início era tudo muito complicado para nós, para ela não. Ela sempre com uma fé inabalável, porque se eu morrer eu vou pro céu. E Deus não vai me deixar morrer agora, Deus tem promessa para mim, então não é meu momento, eu não vou. E ela ia tomar uma quimio, eu não sentia nada, saía tudo bem, entrava, saía tudo normal. Chegou o momento de cortar o cabelo, ela não se desequilibrou, não ficou triste, não ficou cabisbaixa, muito menos se recuou. Ela simplesmente cortou o cabelo. E cada dia mais a gente olhava para ela assim, e ela quem nos dava força, em vez de a gente dar força para ela. Tem um versículo na Bíblia que se encontra em Marcos 11:24, que diz: portanto, eu lhe digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Ou seja, ela creu, ela acreditou, ela confiou e ela alcançou a vitória. Te amo, minha irmã. O tempo todo, né, ele mostrou não só a mim, mas a família toda, que
Deus é maior do que qualquer circunstância, do que qualquer situação. A fé é o crer, esperar, confiar. Foi exatamente isso que Deus fez. Eu comecei a olhar para ela com um olhar diferente. Era um olhar que eu não conseguia enxergar ela antes. Ela tinha uma fé, não parecia que ela estava doente. Na verdade, para a gente olhar e dizer assim, não, ela está passando por esse processo, que é essa doença, era porque ela não tinha cabelo. Mas ela até comenta que até ela mesma esquecia que estava doente. E essa falta de cabelo, ela sempre foi uma pessoa muito vaidosa, mas essa falta de cabelo não significou nada para ela. Porque ela não quis lenço, ela não quis usar chapéu, ela não quis muito menos peruca. Ela botou mesmo a cabeça a jogo. E eu vou falar uma coisa. Ela ficou mais bonita ainda. Porque nitidamente a luz do Senhor resplandeceu assim. A doença do Deane trouxe para mim, para a família toda, o privilégio da parte de Deus. O quão poderoso Ele é e o quanto nós podemos confiar nele. Olhar para ela, para a vida dela, é sentir o quanto Deus nos ama. Glória a Deus. Que lindos depoimentos, né, Deane? Essa última, ele é meu irmão, né? E ela é minha cunhada. E ela falou do cabelo e eu lembrei. Quando eu tinha ganhado um lenço de uma amiga. E ela, quando eu coloquei o lenço assim, eu sem cabelo já, né? Aí eu me olhei, eu dizia, meu Deus, tá parecendo que eu tenho câncer. Eu falava, porque eu me sentia assim, doente, abatida, com aquele lenço, sabe? Aí eu dizia, não vou usar não, tá parecendo que eu sou doente. Porque, de fato, eu não me sentia doente, sabe? Então, quando eu botei aquele lenço, eu disse, não, parece que eu tenho câncer, eu não vou usar. Eu ficava brincando, que parecia que eu tinha câncer e eu, de fato, não usei. Como era pandemia, a gente não saía, as pessoas não me viam, né? Porque ninguém saía. E eu lembro que uma das vezes que eu fui almoçar na casa da minha prima, quando eu descia, assim, na porta assim, da minha casa, as pessoas vinham de carro e de moto e elas paravam assim e ficavam me olhando. Eu olhava para saber por que estavam me olhando, porque eu tinha esquecido que eu estava sem o cabelo, né? E eu acho que para uma mulher perder o cabelo é uma perca. Os homens não tem muito isso, né? Mas pra gente. Tem muito apego pro nosso cabelo. Mas quando eu perdi, eu não. Sabe, até nisso, Deus cuidou dos mínimos detalhes. Porque eu lembro que eu ficava olhando, porque as pessoas estavam olhando, aí eu. É o meu cabelo. Eu olhava para trás, não tinha ninguém. Aí eu me olhava, aí quando por isso que eles estavam olhando, eles paravam para me ver assim, sem o cabelo. Aí eu lembrava, porque eu nem lembrava. Olha só, Deane, não acabou por aqui. A gente tem algo em uma caixa surpresa, uma caixa assim de muitas emoções, que até, para mim não é surpresa, posso dizer que acho que até tá dentro desse contexto que a gente tá falando. Tá, posso abrir? Pode abrir. Você tá curiosa para ver o que é que tem na caixa? Cabelos. A gente tava falando sobre essa questão do perder o cabelo, né? Que para muitas mulheres é bem significativo. Sim. Mas que para você, até nisso... Para mim também, eu achava que ia ser muito difícil. Porque eu lembro que no começo, quando eu tive o primeiro diagnóstico lá do meu médico, ele falou assim, olha, eu acho que o tratamento que a gente vai fazer em você não é a quimioterapia que cai o cabelo. Então eu já
Estou de posse de vitória. Não vou perder meu cabelo. Então eu comecei a contar para minhas amigas, para minhas primas, não vou perder o cabelo. Eu tava achando ótimo, né? Sim. Eu tenho um cabelo bem grandão assim, sabe? E eu tava bem feliz. E aí depois o médico chegou, olha, você vai tomar a quimioterapia mais pesada, que cai o cabelo. Aí era pra eu ter nesse momento ter ficado triste. Aí eu, tá certo. Já não ligava mais, porque às vezes a gente vê um problema grande, mas quando você vê um gigante, aquele grande é tão pequeno, né? Glória a Deus. Então o cabelo ficou sendo tão nada, sabe? E modéstia à parte, eu me achei bonita, assim. Ficou muito bonita. Eu me achei bonita. Seu cabelo tá assim. lindo, enorme. Já cresceu tá muito, grandão, né? de novo. 4 anos depois, Deane, da cura? Sim, foi 2020, né? Mas eu fiz a quimioterapia até julho. Então, depois de julho é que pode começar a contar o tempo de crescimento, né? Sim. E com menos de um ano, meu cabelo já estava mais que aqui. Olha. É porque eu ia cortando, porque ele vai nascendo desigual, né? E você precisa ir... Mas ele cresceu muito, muito, muito. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. 4 anos depois de posse de vitória, curada e contando a grande bênção que Deus fez na tua vida. A gente já está chegando no final do nosso programa. Eu quero agradecer demais a tua participação. Faltou o outro, né? Só para fechar Sim, com vamos chave fechar de com ouro. chave de ouro, porque tem ainda um quê a mais, né? Pra selar, né? Então, eu vou contar bem rápido o tempo para não ficar sem contar. Então, eu tive a notícia da cura, que a medicina ainda não fala que é cura, né? Eles falam... Tá em remissão. Que tá em remissão. Falaram que eu podia, sim, dar crédito à minha fé, né? E aí, 3 meses depois, a gente fica fazendo esses exames sempre, né? Até os 5 anos. E eu voltei com minha família. Nós fomos para São Paulo para passear, sabe? Como uma comemoração da cura. E quando chega lá, que eu faço outro exame, tem novos tumores. Não mais no colo do útero. Às vezes as pessoas falam assim, então ela não foi curada. Eu fui curada. O meu colo do útero até hoje, ele está limpo. Eu fui curada, mas nasceu novos tumores, né? Nasceu um novo apareceu, não sei muito bem como que fala, um novo câncer, que esse segundo agora era entre os pulmões. Meu Deus. E o meu médico falou, vamos esperar um pouquinho, 3 meses, pra gente começar a quimioterapia, porque foi muita coisa, então é muito pesado você já começar novamente, né? E eu falei, tá bom. E aí, quando eu voltei pra casa, o Senhor me mandou, e eu fiquei sem entender, né? Por que tinha voltado, né? Mas nós não temos respostas para tudo, não é verdade? Verdade. Continuei com a minha parte, que era ter fé, confiar e esperar. E o Senhor decidiu fazer diferente. O primeiro o Senhor me permitiu fazer o tratamento e me deu a cura, né? E esse segundo, o Senhor me mandava entrar no círculo de oração. O Senhor me mandava entrar, eu perguntei onde era que era para eu entrar, ainda perguntei até isso. No outro dia ele usou o meu pastor e a esposa dele me confirmando onde era para eu entrar. E ali no meu círculo de oração eu digo que eu comecei a tomar uma quimioterapia espiritual a cada semana. Oh, glória! A cada quarta-feira, da forma que eu passava lá em São Paulo, um dia tomando a quimioterapia, eu agora estava um dia inteiro no círculo de oração tomando uma quimioterapia do céu. Eu e minha dirigente, a gente brinca que é uma quimioterapia do céu. Amém. Porque o que é que acontece? Com o passar dos meses que eu ia fazendo o exame, a cada 2 meses faça outro, os tumores eles iam diminuindo como quem tomou uma quimioterapia. Porque você toma a quimioterapia e ele vai diminuindo os tumores até sumir, né? E o meu médico falava, eu não entendo, porque eu já vi sim acontecer de um milagre de uma pessoa ter o câncer e depois ela fazer o exame e ela não ter mais. Mas o seu, você está nos traindo. Diga onde é que você toma a quimioterapia, porque o seu ele está diminuindo gradativamente, igual uma pessoa que está tomando a quimioterapia. Então, eram 3 tumores, depois eles iam diminuindo, depois um deles sumiu, depois eles iam diminuindo, depois o outro sumiu, e assim sucessivamente, até chegar ao ponto de eu repetir o exame
e não tem mais tumor nenhum. Glória a Deus. Então, Deus trabalhou das duas formas, Coisa né? linda. Um, ele permitiu o tratamento e o outro, ele disse, deixa eu mostrar que sou eu mesmo que Médico faço. dos médicos. E nem o tratamento eu fiz, né? Não tomei um comprimido de dor de cabeça, continuei sem sentir nada, como no primeiro, né? Não tomei quimioterapia, não tomei nenhum medicamento. Até, às vezes, as pessoas dizem assim, faz 4 anos que eu estou curada, eu tomo tal remédio, tal e tal. Sim, e você? A gente ouve muito isso. Eu nunca tomei nada. Eu tomei a quimioterapia, fui embora e eu nunca tomei nada. Deus é lindo Nunca demais, tomei né? nada. Glória a Então, Deus. com certeza, foi a mão do Senhor que fez tudo isso. E a gente está muito feliz em te Amém. receber aqui, Amém. muito feliz em contar essa história aqui no Lição de Vida, para que outras pessoas que estão precisando de uma intervenção divina possam crer nesse Deus que faz milagre, né? Que faz do Saber jeito que Ele é dele, grande Ele é e que grande. Ele faz. Oh, né? glória. Muito obrigada, Deane, pela Por participação. nada. Adorei te conhecer, adorei saber a tua história. Prazer. E poder glorificar a Deus por tua Prazer é vida. meu. Amém. Deixa o espaço para você agradecer. Eu agradeço primeiramente ao meu pai, né? Porque se eu estou aqui hoje contando, com certeza é por misericórdia e graça dele, né? Agradeço ao meu pastor, né? Meu pastor presidente, a irmã Judite, ao meu pastor da minha cidade, pastor Severino Júnior, a irmã Aldéria. Agradeço a minha mãe, a minha família, a Rebeca, a Mabel, a Jofre, né? Que estiveram comigo em todo o processo, né? Desde o início de tudo até hoje, eles estão comigo para tudo, então eu não posso esquecer deles, né? E para você, né, que está em casa, que nos assistiu, né, esse testemunho, eu quero falar para você também que a tua fé pode te dar o teu milagre, né? Eu costumo dizer que a nossa fé é a resposta que nós damos diante dos nossos impossíveis, né? Então, assim como lá nos evangelhos, Jesus respondia para as pessoas, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, eu também falo assim para você, a tua fé pode. Não sei qual o seu impossível, não sei qual o problema que você está passando, mas o nosso Deus, o meu Deus, ele não muda, ele não mudou e ele também é o seu Deus. Então você pode. Lembre que você é filho, você é filha, você é amado, você é querido. Então pense que você tem Deus, pense em Deus como que você tem um pai. Então sinta-se amado e você também vai conseguir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deane, você pode orar por nós? Pode nos despedir em oração? Sim. Vamos juntos orar. Justo e maravilhoso Deus, nós agora, Senhor, queremos te apresentar esse momento aqui, Senhor, de comunhão, onde eu pude, Senhor, falar um pouco do teu amor, da tua misericórdia. Jesus, eu te peço, Senhor, alcance essas pessoas que também estão precisando, Senhor. Precisam do teu favor de Deus, Senhor, da tua resposta de vitória. Vai entrando, Senhor, nesses lares, vá fazendo, Senhor, o que essas pessoas precisam. Tu és o grande eu sou, o Deus que faz, o Deus que é, o que nós precisamos que o Senhor seja. Seja, Senhor, cura para quem precisa, seja, Senhor, uma porta aberta para quem está precisando. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Eu te peço, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Deane, Amém. mais uma vez. Foi um prazer. O prazer foi todo nosso, Obrigada. viu? Deus continue te abençoando e te usando. Amém. O nosso programa vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a você que esteve conosco e dizer que nós te esperamos no nosso próximo encontro. E não esqueça, a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Até mais.